da cidadania. Boa tarde, gente. Você ouviu a palavra cidadania aí no fundo, é porque a gente vai falar hoje sobre cidadania. Hoje é dia 9 de junho, estamos começando mais um Papo na Rede. O assunto não para desde a 1h da tarde. Não para, a gente está desde o meio-dia, desde a 1h conversando sobre esse assunto. Se você estiver vendo ao vivo esse papo que a gente está começando a transmitir agora, através das máquinas poderosas que o Daniel Choi está pilotando ali do lado, você manda a sua mensagem, manda seu e-mail, a gente recebe e a gente lê para você também participar dessa roda, desse papo dessa tarde, em que a gente está recebendo Adalberto Botarelli, amigo, professor. Adalberto é doutor em Psicologia Social aqui pela PUC de São Paulo e tem sido meu professor nos últimos meses desse semestre, meu derradeiro semestre da minha formação. É só desse semestre que ele foi? Esse semestre foi que a gente teve com a nossa turma. Teve outros colegas que tiveram em outras disciplinas, mas enfim, foi um período muito enriquecedor de aulas sobre psicologia e políticas públicas, e foi muito legal. E é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje, que envolve política pública, cidadania, questão dos direitos. Prazer ter você aqui, Adalberto. Obrigado por reservar essa tarde para a gente poder estar. Eu agradeço demais a oportunidade, espero estar à altura de toda a grandeza desse projeto, dessa proposta que vocês estão operacionalizando há tanto tempo, né? Então espero que consiga corresponder às expectativas do público e de vocês aqui. Já está, né? Da nossa parte. Pelo menos do almoço até agora. Já está. Foi muito obrigado. Muito bacana, muito joia. Muito bom. Roberto, a gente vive um tempo no Brasil que eu acho que talvez nunca antes na história desse país é tão importante a gente conversar. Essa frase é potencializadora. Essa frase, ela traz alguns arrepios, mas assim, a gente vive um tempo, eu acho que muito peculiar por uma série de coisas, na vida política, mas também na vida social, na vida econômica. Eu tenho um amigo que fala assim, que de fato o que nos interessa é a vida econômica. Ele até falava o seguinte: não precisa trocar tudo aquele povo, não, era só trocar o Meirelles. Isso. Para que toda aquela coisa. Aparato. Porque na realidade é isso que nos interessa, mas é mais do que a questão econômica. E a gente tem falado muito, eu acho que as redes sociais elas contribuem bastante para elucidar, mas também para piorar às vezes esse caos de compreensão quando a gente fala sobre cidadania, sobre o papel do Estado, o que é o governo, como que a sociedade reage a isso. E nesse meio de coisas, até aliás essas últimas semanas, né, dessa semana para as anteriores, a gente teve acontecimentos que surgem discussões a partir daí nessa questão dos chamados direitos humanos e tudo mais. Então a gente queria aproveitar a sua presença para tentar, vamos dizer assim, jogar um pouco mais de luz sobre esses temas e a gente compreender. Eu até escrevi no Facebook divulgando o nosso papo hoje à tarde, assim, quando a gente entende mais, a gente tem condição de transformar mais, né? Então assim, é gerar um pouco mais de compreensão e entendimento, para que esse entendimento, de alguma maneira, ele sirva para transformar um pouco mais a sociedade, a vida das pessoas. E aí eu perguntaria para você, a gente estava falando das definições, como que a gente definiria cidadania? E a cidadania com política pública. Eu já engataria uma pergunta que o Carlos fez na mesa do nosso almoço, que é muito interessante, que assim, quais são critérios? Eu sei que é uma pergunta que já vai dar os 30 minutos do programa. É uma tese, né? Vamos construir uma tese. Mas assim, quais são critérios para uma... A gente elabora teses e mais teses. Para a gente considerar o que é uma política pública. Uma boa política. Uma boa política pública. Do ponto de vista conceitual, então, vai o esforço de pedir a paciência dos colegas, porque a gente estabelece alguns parâmetros para construir essa compreensão. E o primeiro deles é a lógica dos direitos mesmo. Acho que o ponto de partida, então, assim, o que nos humaniza, a nossa dignidade humana, né? E o que nos torna, né, dignos, né, dessa comunidade humana, né? Então, cidadania porque essa comunidade humana cria uma civilização, né? Cria uma forma de relação solidária, né, de cooperação, de divisão de trabalho cooperativo, tudo mais,
isso, né, preenche várias compreensões, mas em linhas gerais seria justamente a possibilidade de eu organizar as convivências nesse processo dessa comunidade humana. Então, assim, o equilíbrio. Então, a cidadania seria a lógica do equilíbrio entre os direitos. Então, eu acho que esse é o fio condutor desse tipo de discussão, né? Que seria justamente assim, para cada direito, eu, como participante dessa comunidade, eu reivindico um direito de participar dessa comunidade e, ao mesmo tempo, ao fazê-lo, estou assumindo um dever perante essa comunidade também. Então, assim, uma forma didática de a gente tentar, é uma didática que eu exploro bastante quando eu converso sobre isso com as pessoas, né, para tentar se fazer entender, é justamente a questão da vida, né? Então, assim, eu tenho o direito de ter a minha vida preservada por vocês, pelos meus iguais, para as pessoas da minha convivência. Então, eu tenho esse direito a reivindicar da minha vida perante elas. Em contrapartida, eu assumo também o dever de preservar a vida desses iguais, desses outros que são iguais a mim. Então, a cidadania é o ponto de partida que a gente tenta refletir e trazer um equilíbrio, porque, na verdade, a sociedade é desigual. O que estrutura a sociedade, inclusive, é a desigualdade, né? Então, a cidadania, ela não vai primar, não vai buscar, não vai igualar as pessoas, as diferenças. Ela vai tentar acomodar um equilíbrio, então, que, a partir dos meus direitos, eu tenho um equilíbrio em relação aos deveres. Quando eu estava me referindo à desigualdade, e aí se torna importante o tema da cidadania, que nem você coloca, porque a cidadania, ela vai denunciar justamente o desequilíbrio. Quando eu tenho muito direito e poucos deveres, eu me torno uma pessoa privilegiada. Percebe? Sim. E a gente vê na prática essa questão daqueles que têm os privilégios na nação e aqueles que... A gente pode olhar a nossa sociedade brasileira por um total desequilíbrio da cidadania. E é um ato político debater e buscar esse equilíbrio justamente porque nós somos uma sociedade... Então, porque o contrário é, se eu tenho muitos direitos e poucos deveres, muitos deveres e poucos direitos, aí eu me torno uma pessoa abusada, né? Então nossa sociedade é uma sociedade de abusos e privilégios. É isso que você tentou, né? Isso. Tem aqueles que são abusados e tem aqueles que são privilegiados. Isso. Por conta desse desequilíbrio do que a gente está tentando conceituar com cidadania. E um bom conceito, um bom ponto de partida para tentar estamos falando? criar um contorno de a importância que esse debate ele acarreta na nossa... E a boa política pública, ela vem para organizar esse estado de privilégios e abusos. Ou ela entra nessa engrenagem? Ela entra nessa... Então, você vai estabelecer um parâmetro da qualidade da política pública, justamente a cidadania instaurada. Então, pensa na lógica do direito à saúde. Se eu tenho as pessoas que têm bons médicos, que têm bom serviço de diagnóstico, tem boa assistência, né? E tem uma pessoa, um outro, dentro desse mesmo conjunto social, que tem um acesso restrito, que tem dificuldade de certos níveis de assistência. Então, eu tenho uma pessoa que é abusada e tenho do outro lado uma pessoa privilegiada. Então, a boa política pública, ela começa a se construir a partir do momento que eu chamo para uma equidade, né? Que as pessoas tenham as oportunidades para construir a sua lógica de direito dentro desse perfil. Acho que é um bom... E tem outra, a gente pode aprofundar, enveredar nesse tipo de discussão, tal, porque aí a gente tá desenhando um quadro, estabelecendo uma estruturação, uma dinâmica, mas dentro deste o que, a gente pode pensar o como também, né? Porque você pode idealizar esse processo e ele virar uma idealização, utopia, por né? esse, uma utopia, né? Então, assim, não aterriza. A cidadania, ela não pode ser simplesmente a constatação, ela tem que propor intervenção, ela tem que chamar, né? Então, assim, e aí aprofundando um pouco mais, tentando
debater e colocar dentro desse espectro a questão da política pública, então a gente vai pensar que tem que ter uma organização de identificar os sujeitos, quem vai fazer esse processo, quem vai construir esse equilíbrio. Então, eu ia dizer assim, tem uns e-mails aqui que daqui a pouco eu quero ler, a boa política pública, ela não necessariamente é feita pelo poder público. Não é? Exato. Aí a gente já começa a entrar no contexto brasileiro, um contexto histórico, né? Porque e aí tem aí é muito bom falar do equilíbrio dos direitos e deveres, atrelando a uma outra discussão tão importante quanto, que é a questão dos direitos humanos. Você até citou também, então. Porque aí esse processo, essa desigualdade, ela é construída nas relações desiguais, né? Então, assim, não é por acaso que existe esse desequilíbrio, né? Tem o saudoso Darcy Ribeiro falava que os problemas da educação não é um acidente, é um projeto muito bem, né? A educação é um projeto muito bem elaborado, né? A falta de qualidade da educação não é um acidente histórico, é um projeto da elite de desqualificar a educação. Para criar essa situação. É a situação criada. Entendi. Falando em educação. O Matheus manda primeiro, Matheus lá de Uberlândia, Triângulo Mineiro, dizendo boa tarde aqui. Grande, mas espera um pouquinho que tem outro aqui que é o boa tarde, o Johnny Mateus. Aqui de Vila Formosa, São Paulo, mandando um abraço pra gente. Deus abençoe vocês. Obrigado, amém, Johnny. que seja assim, aqui da Vila Formosa. Mas tem um que chegou aqui, peraí, Gabriel, ele tá colocando, são dois. Primeiro, Gabriel, boa tarde, rapazes, obrigado pelo rapazes. Tem acompanhado aqui em São Paulo a galera secundarista que ocupou algumas unidades escolares e técnicas. Queria saber a opinião de vocês a respeito desse movimento da juventude cidadã, e quais repercussões práticas e boas que efetivamente podem ser produzidas a partir desse movimento. Abraço. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Mas deixa eu juntar uma aqui do Matheus, lá de Uberlândia, que ele mandou o seguinte: você não acha que voltar a ensinar educação moral e cívica... Nossa, eu estou ruim para falar hoje, me desculpa aí, Matheus. Você não acha que voltar a ensinar educação moral e cívica na escola não ajudaria? Então, uma pergunta do Matheus, e tem aquela questão do Gabriel, que ele fala sobre o movimento dos secundaristas que têm invadido a escola. A gente, de certa maneira, resvalou na educação, que seria parte da nossa pauta aqui da conversa. Eu acho que a gente já poderia entrar na questão da educação. Tem uma pergunta objetiva. A gente teria uma resposta objetiva pro Matheus. A questão eu tenho ouvido muito isso. A gente precisa ter de novo, voltar a estudar educação moral e cívica na escola e tal. Pergunto a você, professor. Eu não sei o que está por trás dessa pergunta, porque a grande questão, assim, o que você quer dizer com educação moral e cívica? Né? Mas, enfim, o quanto que... A nossa preocupação, desculpa, Fernando, é que esse termo nos reporta, nos lança para um período da nossa história... Impregnado de uma... Assim, os da minha idade, né? Da nossa e idade, a vossa também. Nossa geração. Das suas idades, por favor. Nossa geração. Assim, bom, da minha, vá. Assim, tipo, não me encanta muito. Né? Eu responderia assim, eu acho que nós temos que ter educação. Educação no sentido holístico de tudo. Quer dizer, termos educação. Uma boa educação, que obviamente contemplaria aquilo que uma matéria, né, enquanto eu era estudante do primário, era uma matéria. Isso não significava dizer, ou não significou dizer que eu saí de lá entendendo e sabendo o que era, até porque era extremamente bem direcionado para que a gente saísse da escola sabendo aquilo que queriam que soubéssemos. E não doutrinário, né? Um processo doutrinário, doutrinação que estava em voga. A crítica histórica... Não, você que é autoridade nesse negócio. Não, a nossa relação é de a gente constrói junto as reflexões e tal. Esse tema da educação, então, o ponto de partida, Matheus e Gabriel, né? Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Eu vou tentar estabelecer, então, uma linha de compreensão aí, porque eu vou começar pela questão da educação moral e cívica, que o Carlos já havia tentado, né, estabelecer um ponto de crítica a respeito. Bom,
duas coisas nesse aspecto. O primeiro, uma crítica que se faz do papel da escola, dessa questão do conteudismo, do conteúdo. Então, assim, uma compreensão da escola mais pela quantidade do que pela qualidade. Então, assim, essa intervenção de fora para dentro, a escola tem que dialogar com os anseios da sociedade, a escola tem que dialogar com as expectativas dos conflitos que estão acontecendo, ela tem que se afetar pela realidade, né? Mas ela também tem que ser reflexiva, ela não tem que simplesmente ser permeável e tudo que ela tem que trazer, né? Tudo para dentro dela, né? Então, quando surge a sociedade, tem essas questões de civilidade, né, e moralismo, né, como questão de aprendizado social, não necessariamente aí que entra um quesito, viu, Matheus, né? Mateus. Então vem um quesito aí que não necessariamente o papel da escola seria responder, não seria dentro do ambiente escolar necessariamente que esse aprendizado seria potencializado de uma forma de qualidade, né, e com a complexidade, né? Então, por exemplo, o que eu estou tentando refletir com você é exatamente isso. Qual o papel da escola nesse processo? Então, porque moral é uma questão super moderna do ponto de vista do debate que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, moral significa o quê? O que é certo e o que é errado. Você vai encontrar dentro da psicologia os autores mais, né, mais contemporâneos, assim, eles estão tentando entender por que uma pessoa sabe que uma coisa é errada e mesmo assim ela faz isso errado, né? Então, assim, o que ultrapassa a lógica do certo e errado? A psicologia e a filosofia e um pouco a antropologia também estão muito preocupados com isso. Então, assim, então eu não diria que isso é um saber que já existe, que a escola vai trazer à tona. Eu diria que isso é um processo a ser construído nas relações sociais. Na verdade, a escola deveria dar instrumentos, ferramentas para que você... Para estabelecer o certo e cada errado. Cada um estabelecesse isso de uma maneira então, assim, digna. Né? Então, assim, ao ensinar língua portuguesa, ao ensinar matemática, ao ensinar geografia, a pessoa ter uma construção de esclarecimento que ela possa atingir os níveis morais e níveis civilizatórios de relação. Sim, né? Sim. Então, mas é uma escola que eu penso, é um projeto meu de escola. Claro. É uma escola, não sou sozinho nesse projeto, obviamente, eu não falo isso só em meu nome, mas é um grupo que pensa em escola do jeito que eu estou pensando também. Claro. O Marcelo Alves, lá do Rio de Janeiro, ele está dizendo assim, está fazendo uma afirmação, uma pergunta. A educação precisa libertar, mas a maioria dos projetos educacionais hoje alienam as pessoas, e isso é proposital. Abraços e bom programa. Obrigado, Marcelo. O Marcelo, pela sua é o responsável, viu? Pelo Bora Pra Vida, viu? É ele que está falando. Um abraço. Que legal. O Matheus mandou até um outro e-mail aqui falando sobre consciência cidadã, direitos e deveres, mas acho que direitos e deveres, acho que você fez uma introdução interessante, que é quando a gente está falando de cidadania, a gente está falando desse equilíbrio que deve haver dos direitos e dos deveres, né? E aí eu acho que também tocou na questão dos direitos humanos e a compreensão do que isso significa. Agora, a gente estava falando também lá no almoço, que eu acho que é interessante a gente... Só para responder ao Gabriel, para ele não ficar... o Gabriel, estou preocupado que eu tenho um debate, eu tenho um diálogo com ele. A questão das escolas, da ocupação das escolas. Verdade, desculpa. Queria só trazer, e assim, dar a minha opinião. Eu vejo sempre com muito bons olhos esses movimentos estudantis, conquanto há sempre o risco deles serem manipulados, né, aqui e ali, mas sempre vejo com bons olhos esses movimentos estudantis. Então, porque eu não sei se é isso que o Fernando vai dizer, mas assim, a questão que o Gabriel coloca, ele dá um exemplo prático do dia a dia que está acontecendo, né? Está do lado de fora daqui das nossas paredes aqui, estamos sendo afetados muito, né? É um exemplo que também é um parâmetro da qualidade da política pública, que é justamente a participação. Então, quando eu trabalho a lógica do equilíbrio da cidadania, que eu estava tentando debater com o papel da escola lá, que o Matheus coloca, então assim, um parâmetro que este exemplo da ocupação das escolas é o parâmetro da qualidade da participação. E aí foi importante você lembrar assim, de ser manipulado ou não ser manipulado. Então, o que mede um pouco o processo dessas escolas, que a gente está assistindo com bastante entusiasmo, né? É que é uma iniciativa, que é uma
uma qualidade, uma luta dos alunos, é uma pauta construída pelos alunos, né? Então eles estão construindo uma ideia de escola, né? Então essa pergunta dialoga com a questão do Matheus por conta disso, tal. Então assim, voltando àquela tema da educação moral e cívica, então, se a sociedade está em crise moral, em crise cívica, né? Então assim, que bom que a escola possa ser o local, o locus que esse debate venha à tona. Então assim, para nós é um ativismo, a gente, em termos a gente discute, né, nas ciências sociais, a gente presta muito atenção nos ativismos, né? Até que ponto eles têm projeto, têm consequência. Então assim, o próximo passo agora seria esses alunos, eles já estão anunciando que eles não querem esse tipo de educação que eles têm, né? Então o próximo passo agora seria ouvi-los, construir um equilíbrio da cidadania, né, deles enquanto cidadãos, né? Traduzir pautar isso, né? Criar uma pauta. A palavra correta é pauta mesmo, né? Isso, porque você pode estabelecer prioridades, você pode ter metas, que algumas são realizáveis a curto, médio prazo, tal, tudo mais. Então, uma pergunta está associada à outra por conta disso. Então, assim, dentro dessa ótica, acho que a melhor notícia que a gente tem nos últimos tempos é justamente esse ativismo dos alunos. Né? A melhor notícia da discussão da cidadania atual é esta. Né? Quanto mais a gente puder, óbvio, né, filtrar tudo o que vem deles e o que não vem e que está se tentando manipular, melhor. Né? Quer dizer, o bom é o que vem dos alunos, é o que vem do encontro deles e até, como já aconteceu aqui em São Paulo, de escolas que os próprios, né, dialogaram entre si e desocuparam, né? Essa coisa entenderam que aquela escola não precisava ser ocupada. Quer dizer, se isso acontece no ambiente dos alunos, eu entendo que é sempre uma conquista. Não é? Ó, tem mais 2 e-mails, mas ainda eu acho que é importante a gente... É o rapaz do Rio, né, que você tinha... Não, do Rio acho que já foi. Então tá. Mas a gente ainda tem a questão da pobreza social, que eu acho que é interessante a gente falar nisso, porque ela está ligada à questão da cidadania e política pública, mas tem 2 aqui que queria ler, até porque a gente chama pelas redes sociais, entra e participar, então tem que... Mas um é o Rodrigo, Rodrigo de São Bernardo do Campo. Quem? O Rodrigo, um amigo, eu acho que é o Rodrigo, um amigo nosso, lá de Paulicéia, São Bernardo do Campo. Um grande abraço a todos acompanhando o programa. E ele diz o seguinte, é uma pergunta: existe um desequilíbrio entre a motivação ou direcionamento atual para áreas exatas e tecnológicas em detrimento de áreas humanas na educação? Isso aí eu sou suspeito para fazer esse tipo de defesa, mas a minha defesa é justamente porque é tecnicismo, né, que ele está falando, né? Existe nossa sociedade, ela tem um desequilíbrio. É a técnica pela técnica, né? Então, ensina a pessoa a fazer conta, a pessoa a traduzir, construir ponte, fazer ponte e tal, mas só que o que tem por trás do pensamento que organiza aquilo, tomada de decisões, autonomia, né? Ela vai estar sempre dependendo, ela vai estar subordinada a um outro. Então, assim, ensina-se muito pouco cidadania mesmo. É uma preocupação grande de se profissionalizar pessoas, né? No sentido técnico, né? Para atender o mercado e não necessariamente entrar nas bases, né? Nas entranhas das relações humanas, né? Onde se determinarão os limites, a cidadania, né, a dignidade. Enfim, eu diria que se humaniza muito pouco. O peso na humanização. E está patente que é pela educação, é uma coisa, é uma aprendizagem, né, é um ciclo. Você você se coloca no... E o perigo desse tecnicismo, né, que você colocou é a desumanização. A palavra-chave seria que você percebe nos ambientes, inclusive, de educação, quer dizer, as agressividades, né, ou a agressividade que você percebe, tem a ver com um pouco de desumanização, que é fruto da desigualdade, essa coisa toda, mas que é um tema que não é tratado, né, em detrimento do preparar. Deixa eu ler mais um aqui. Não, tudo bem. É só por causa do pouco preocupado com o tempo. Hoje eu tô gago, cara, olha só. O Leonilson, lá de São Luís, Maranhão. Esse é professor. Ele está perguntando assim, sobre a administração privada de escola pública, o que pensa o Adalberto, nosso entrevistado?
Estamos trabalhando com a área de educação, tá vendo? Ficou um foco, né, gente? Interessante saber que isso tem uma acolhida na reflexão das pessoas. Bom, a política pública, então o ponto de princípio é que a gente construa uma organização, né, que não tenha, né, a dicotomia é a questão público-privado mesmo, né? Então, assim, a organização da educação privada é uma questão de mercantilização, ele se transforma, deixa de ser um direito e se transforma em um serviço, uma mercadoria de troca, valor de troca e valor de, né, valor de uso e valor de troca. Quem tem, né? Então, quem tem dinheiro para pagar, leva. Isso. Então aquela cidadania, né, ela se torna uma cidadania de privilégios e abusos, porque aquele que tem acesso à capacidade de barganha, de compra, né, de troca de mercadoria, trocar por dinheiro, ele se torna um privilegiado. Aquele que não tem, então assim... que não tem, mas também, é um abusado. Né, mas também esse mundo privado, aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho todo um espectro aí, Newton, né, rapaz? Leonilson. Tem todo um espectro aí também que desse ativismo, que nesse caso a gente acabou de falar que na autonomia dos meninos que ocupam a escola e tal, né? Essa relação privada, eu quero chegar na questão da organização, da potência, da capacidade de organização das pessoas, de também construir uma sociedade civil que se organize, né? Que também produza, né? No âmbito privado da sociedade civil, longe do Estado, uma capacidade de educação também. Né? Então, assim, a gente tem esse mercantilismo, né? E solidariedade, ele pode ser comunitarista, solidário. Então, que os invisíveis se tornem visíveis, né? Então, os excluídos se tornem incluídos. Também pode ser potencializador do ponto de vista da capacidade política, né? De você, no universo privado, também construir uma educação que seja importante. Então, eu estou ampliando um pouco a compreensão da mercantilização. Então, assim, não necessariamente o antídoto da mercantilização seria converter tudo ao Estado. Sim. O antídoto também pode ser na capacidade comunitária das pessoas de construir um projeto de educação. Né? Eu acho que aí tem a ver com essa questão, vamos dizer assim, do senso de cidadania que essa sociedade tem. Isso. Que vai se transferir, inclusive, para as corporações, para as empresas, para as escolas particulares ou privadas, enfim. Quer dizer, essa noção de que há um papel social. Né? Porque ainda que ela seja privada, ainda que ela seja particular, enfim, ela tem um papel social. E quanto mais consciente desse papel social, me parece que mais integrada ela está com a sociedade nesse sentido de geradora de cidadania. E não só de um negócio, um business. Isso. Né? Ela tender para o equilíbrio entre o direito e deveres, ela se coloca como um dever também de entender os anseios, as necessidades dessa comunidade onde ela está inserida. Não sei se a gente já respondeu a pergunta que o Marcelo Alves, lá do Rio de Janeiro, está fazendo. Eu sou professor da rede pública. Estamos em greve há 3 meses contra esse tecnicismo. Como superá-lo se ele é produzido pelas demandas das grandes empresas? Essa é a pergunta. Bem-vindo. Mas eu acho que é interessante a gente... Ele faz uma observação muito rica do ponto de vista dessa questão que a gente já falou aqui, mas a gente não precisa se preocupar em se repetir, só para enfatizar essa questão do papel da escola, né? Porque tem todo um ativismo, uma utopia dizer que a escola vai transformar, né? A escola está submetida, né? As instituições, elas estão submetidas à dinâmica social. Então, assim, a escola não... eu não diria assim que é a escola que vai fazer esse processo. A escola também produz violência, também reproduz esse processo, né? Ela é reprodutora dessas desigualdades e tal. Então, assim, a gente tem que entender o papel da escola e propor um novo papel para a escola, né? Então, assim, mas não é por idealismo, é por ativismo, igual, né, esse exemplo que ele coloca. Nunca vai ser pelo idealismo da gente pensar uma escola. A gente tem que construir uma escola. Ela vai se fazendo a partir dessas relações. Certo.
Agora, a gente está nos acréscimos do jogo. Nossa, Mas eu acho que agora que eu queria tá falar. vendo? Não, Agora isso aí é uma técnica para a gente passar mel, para dar vontade de voltar. Estou conhecendo os colegas aí de todo o Brasil. Mas eu acho que era importante, assim, a gente, ainda na conclusão, eu acho que tocar nessa questão que a gente conversou e que eu acho que é muito esclarecedor e enriquece a compreensão da cidadania, que é aquilo que você falou um pouco sobre o lance da pobreza política, pobreza... Qual que é o significado disso, né? Porque eu acho que isso afeta muito, como você nos ensinou no almoço, a própria discussão sobre cidadania. Afeta a própria construção das políticas públicas. Né? Então, assim, quando a gente fala de pobreza, de que pobreza a gente está falando? Porque existe a pobreza, como você pontuou, a pobreza que é de recursos materiais, é o cara que não tem onde morar, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem um trabalho, mas existe também a questão dessa pobreza política e como que isso afeta o senso de cidadania. Isso, porque na verdade esse é um projeto de cidadania colocado, a gente se pauta no Pedro Demo, que é um educador, uma pessoa comprometida com esse debate que nós estamos fazendo aqui, e ele coloca justamente a diferença entre que a pobreza extrapola a questão socioeconômica. Então, assim, a pobreza não é a questão de privação material, mas é uma privação também da capacidade de poder se sentir cidadão. É negar a cidadania, negar o papel de cidadão. Né? Então, assim, existe algo que vai além da quantidade e se torna qualidade. Então, assim... a qualidade de participar, capacidade de participar. Então, o termo apropriado para esse debate é justamente, a gente se pauta muito, né, enquanto a pessoa sendo pobre, a pobreza é espelho dessa pobreza da capacidade de poder escolher, de poder ter alternativas, de alguém escolher por ele, de alguém desenhar o destino dele e ele não se dar conta disso. Então, assim, se eu colocar nessa discussão dos exemplos, então, assim, a pobreza política da ocupação da escola que o Gabriel fala, né? Então, assim, a pobreza política é a pessoa não poder a escola tomar as decisões que a escola queira tomar, a escola tomar os rumos que não dependem das necessidades dos alunos, mas sim dos anseios de quem está no poder. E aí, talvez um exemplo disso foi o movimento que houve no passado, recente, daquela questão da política. Estou falando agora de um exemplo prático, me parece que ele está falando, quer dizer, quando não é nem a escola que dialoga com o aluno, mas uma coisa que parte lá da Secretaria de Educação, de fazer toda uma reestruturação de escolas, de fechar a escola, de abrir a escola em tal lugar, de fechar, de deslocar o aluno de tal lugar para outro, sem nenhum tipo de diálogo do gabinete com, eu diria assim, com a escola mesmo, porque os professores foram surpreendidos, houve diretores que foram surpreendidos com essa coisa, porque ela foi repentina, ela foi sem... Uma decisão nada cidadã. Então, quer dizer, me parece que é um exemplo, me parece que é um exemplo assim, do que a gente está chamando de pobreza política, quer dizer, você até pode ter gente que, vamos dizer assim, que mora nos Jardins, tudo bem, não são esses que estão estudando na escola... mas é emblemático disso mesmo. Então, mas é o cara que mora, vamos pensar assim, é o cara que mora nos Jardins, mas ele não compreende a seriedade do significado disso na sociedade. Ele não enxerga, né? Apesar de ele viajar todo fim de semana para comer o caviar dele lá em Paris, ele pega o jatinho particular e ele vai. Então, assim, ele é rico materialmente, mas politicamente ele é pobre. Ele é pobre porque ele não compreende o impacto disso na nação, no estado, das decisões que ele toma e das decisões que ele pode vir a tomar. Mesmo estes que tomaram essa decisão são pobres políticos. Isso. Porque entenderam que o único caminho que tinha era o caminho da autorização. Ou são outras da coisas. Violência. A gente falou pouco de violência aqui. Pois é. Mas Você achou que foi pouco 30 minutos? Então a gente vai fazer outra com o professor Adalberto sobre violência. Mas a gente precisa terminar. A gente está falando de violência. Tudo isso. O pano de fundo são a violência contra a dignidade humana, né? São abusos. A violência. Abuso é violência. Abuso é violência. 6 minutos de
Daniel, lambuja. obrigado pelos 6 minutos de lambuja. Mas foi também um papo muito legal. Foi rápido, porque foi bom. Obrigado mais nem uma percebi vez. o tempo passar. Muito Estava conteúdo. empolgado aqui com a qualidade da participação. Parabéns, suscitaram questões muito Muito obrigado aos que participaram. Pessoal que mandou os Bem-vindos. e-mails, legal. Esse programa vai ficar disponível depois na internet, aqui no site do koinoniaonline.net, também lá no YouTube. Se você vê esse e mais os 262 que a gente já disponibilizou, e você, se achar que é interessante e bom, passa para frente. É isso aí. Indica, faça referências. Obrigado, professor. E eu que agradeço demais a oportunidade, e eu queria justamente passar esse tipo de reflexão, de estabelecer esse tipo de diálogo, né? E o que é esclarecedor é justamente o quanto a nossa sociedade... Então, muitos dos problemas que a gente vive são em função justamente desse desequilíbrio. Então, assim, eu diria que o nosso projeto político é o projeto de restabelecer os direitos das pessoas. E algumas pessoas precisam... Aí eu estou puxando para a questão da psicologia social, tal, né? Algumas pessoas precisam saber que têm direitos. Sim. Então precisam se saber potentes dentro dessa lógica da disputa, para superar o abuso de que elas são vítimas cotidianamente, de manhã, de tarde, né? Na escola, no hospital, né? Então, assim, Isso aí. espero ter contemplado de alguma forma, Muito. mesmo que, né, de forma indireta, essas questões. Mas legal. Muito Foi bom. muito bom. Obrigado, professor. Pessoal, até a próxima quinta e boa semana. Se proteja, porque esse fim de semana promete um frio lascado. Aqui, né? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Lá em Fortaleza está 32 graus. Grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, gente, pela oportunidade.